E se eu te disser que um dos maiores líderes da história era conservador? Não estou falando de políticos modernos. Estou falando de Marco Aurélio, o imperador que governou o maior império do mundo há 2000 anos. Enquanto Roma enfrentava guerras, pragas e traições, ele não buscava popularidade. Ele buscava virtude, disciplina, autocontrole, responsabilidade individual, valores atemporais. Então, Marco Aurélio era conservador? A resposta vai te surpreender, mas antes de tudo, você precisa entender quem foi esse homem. Marco Aurélio assumiu o trono de Roma no ano 161 depois de Cristo. Mas ele não herdou um império glorioso. Ele herdou o caos. Tribos bárbaras invadiam as fronteiras. A peste antonina matava milhões. Havia generais traidores, senadores corruptos e um império à beira do colapso. Enquanto outros imperadores construíam palácios de ouro, Marco Aurélio vivia em tendas militares. Enquanto outros buscavam glória pessoal, ele via o trono como um fardo moral. À noite, depois de comandar legiões e decidir o destino de cerca de 70 milhões de pessoas, ele escrevia. Não decretos imperiais, não propaganda política, ele escrevia para si mesmo, reflexões sobre como manter a sanidade em um mundo insano. Essas anotações se tornaram o livro Meditações, o diário pessoal do homem mais poderoso do mundo. E isso nos leva à pergunta que trouxe você até aqui. Marco Aurélio era conservador? A resposta honesta é que ele não se encaixaria perfeitamente em nenhum lado do espectro político moderno. Mas, se você analisar os princípios que guiavam suas decisões, muita coisa seria chamada de conservadora hoje. E outras coisas a esquerda adoraria. Para entender isso, precisamos olhar para os 5 pilares estoicos que ele usava para governar. Pilar 1. A realidade é neutra. A realidade é neutra. O sofrimento nasce da percepção. Marco Aurélio enfrentava diariamente generais incompetentes, senadores sabotando suas leis e tribos invadindo fronteiras. Ele poderia se vitimizar, reclamar da injustiça ou culpar o sistema, mas escreveu: escolha não ser prejudicado, e você não se sentirá prejudicado. Isso não significa negar problemas reais. Significa recusar a mentalidade de vítima. Seus obstáculos são seus professores. Pilar 2. Disciplina emocional. Imagine governar um império enquanto seu próprio filho está morrendo de peste. Marco Aurélio passou por isso. Ele tinha todo o direito de entrar em colapso emocional. Mas escreveu: pare de deixar suas emoções sobrepujarem o que sua mente lhe diz. Disciplina emocional não é frieza. É não agir no pico da raiva, sentir a emoção, pausar, analisar, agir com razão. Pilar 3. Dicotomia do controle. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Sob seu controle estão seus pensamentos, reações, esforço e escolhas morais. Fora do seu controle estão opiniões alheias, resultados finais, o passado e a morte. Isso é amor fati. Aceitar o destino e agir sobre o que ainda pode ser feito. Pilar 4. As 4 virtudes. Marco Aurélio governava guiado por 4 virtudes. Sabedoria, ver a realidade como ela é. Coragem, agir apesar do medo. Justiça, tratar até inimigos com equidade. Temperança, evitar excessos. Mesmo com poder absoluto, escolheu simplicidade. Pilar 5. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Marco Aurélio meditava sobre a morte para viver melhor, para dar clareza às prioridades. Ele não temia morrer, temia desperdiçar a vida. Então, afinal, Marco Aurélio era conservador? Ele defendia responsabilidade individual, disciplina, autocontrole, valores atemporais, hierarquia e ordem, mas também governava para o bem coletivo, defendia justiça para todos e rejeitava a ganância. A verdade é que Marco Aurélio estava acima dessa briga. Ele não governava por ideologia, ele governava por virtude. Marco Aurélio morreu em 180 depois de Cristo, provavelmente de peste. Ele não deixou palácios de ouro nem monumentos grandiosos.
Ele deixou reflexões pessoais. 2000 anos depois, essas ideias continuam atuais. Você não controla o mundo, mas pode controlar sua mente, e isso é tudo o que você precisa. Marco Aurélio não buscava controlar o império. Ele buscava controlar a si mesmo. E essa talvez seja a forma mais alta de poder. O impedimento à ação avança à ação. O que está no caminho se torna o caminho. Marco Aurélio.